Eles usam porretes e hastes de bandeiras. O agente é agredido até descer do cavalo, que fica paralisado. Em uma rede social, o soldado da PM disse que ele e o animal passam bem. Sobre a outra agressão, ainda não há informações a respeito do estado de saúde do agente e do cavalo. Em São Vicente, no litoral paulista, a equipe da Record TV foi hostilizada por alguns poucos extremistas que permaneciam em frente ao 2º Batalhão de Infantaria Leve. Na tarde de ontem, um grupo invadiu a 23 de maio, uma das principais vias da capital. Já hoje, por volta das 6 da manhã, extremistas atearam fogo de pneus na Marginal Tietê, na altura da Ponte dos Remédios. O trânsito foi interditado, mas a via foi liberada cerca de 1 hora depois. Que esse encontro simboliza uma unidade nacional para a defesa do Estado Democrático de Direito. O governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu que todos os 27 estados estão articulados e determinados a cumprir as decisões estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em favor da democracia e das instituições. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, prestou solidariedade aos poderes constituídos. 16 estados já enviaram um total de 366 militares para reforçar a segurança do Distrito Federal. O Exército atuaram em conjunto na desocupação. Foram necessários 40 ônibus para levar as pessoas que não queriam deixar o local. O grupo agora está detido na sede da Academia da Polícia Federal. Então nós temos 50 equipes que estão identificando essas pessoas, ouvindo. E, claro, o encaminhamento jurídico vai ser feito de acordo com os delegados e o próprio Poder Judiciário. Nesta ação, aproximadamente 1.200 pessoas foram detidas. Todas estavam aqui em frente ao quartel-general do Exército. O momento é de identificação dos extremistas que cometeram atos de vandalismo aqui na capital federal. Somente depois de serem ouvidos, a expectativa é que isso ocorra até amanhã, é que o destino de cada um será definido. Os objetos e materiais recolhidos no acampamento foram deixados no Comando Militar do Planalto. Eles serão devolvidos aos donos, mas para isso devem ser identificados. Ação, depredação, invasão, ameaça, golpe não pertencem ao jogo democrático, não podem ser aceitos neste universo. A grande maioria da sociedade brasileira não quer golpe, não quer violência, quer uma vida pacífica, quer uma vida de prosperidade, quer uma vida de crescimento. O Comitê de Defesa da Democracia leu um manifesto exigindo que todos que tomaram parte nesta absurda sedição, por ação ou omissão, sem exceção, sejam submetidos aos rigores da lei. As responsabilidades precisam ser apuradas e os culpados punidos. O que nós estamos fazendo hoje aqui é expressar que as centrais sindicais, que a Fiesp, que os movimentos sociais, que as organizações da sociedade civil que firmaram aquele manifesto no 11 de agosto, reafirmam esse manifesto no dia de hoje com muito mais ênfase. Ou seja, a sociedade brasileira organizada, a sociedade brasileira que está ligada ao desenvolvimento, a sociedade brasileira que está ligada aos direitos fundamentais, não tolerará qualquer... Barroso e Dias Toffoli, além do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do senador veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado. Juntos, eles divulgaram uma nota em defesa da democracia, rejeitando os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas, e afirmaram que estão unidos para que as providências institucionais sejam tomadas. Nós estamos dando sequência a esta decisão dos três poderes de que as investigações devem se processar, os atos de responsabilização em relação àquilo que foi perpetrado. E, ao mesmo tempo, o entendimento de que nós devemos caminhar para a normalização institucional. Lula também se reuniu com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, além dos comandantes das Forças Armadas. Depois do que aconteceu ontem, pessoas próximas ao presidente admitem uma maior pressão em torno de 2 nomes. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e o coronel Gonçalves Dias, ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional.
Lula teria ficado incomodado com a falta de ação dos dois ontem. José Múcio Monteiro teria se mostrado sem voz de comando e o ministro Gonçalves Dias, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, não teria conseguido impedir a invasão. Antes do encontro com governadores, Lula falou por telefone com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. No século XVII, foi um presente da corte francesa para Dom João VI. O relógio tem valor considerado fora do padrão e, segundo especialistas, sofreu danos irreparáveis. Esta mesa, que aparece de pernas para o ar, usada pelos invasores como barricada, é um móvel histórico em Jacarandá, projetado por Oscar e Ana Maria Niemeyer. É a mesa de trabalho onde Juscelino Kubitschek, primeiro presidente a morar em Brasília, despachava durante o seu governo. A escultura em bronze, O Flautista, de Bruno Jorge, avaliada em R$250 mil, foi encontrada destruída, com pedaços espalhados pelo chão. A obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, que reproduz a bandeira nacional hasteada em frente ao palácio e que serviu de cenário para pronunciamentos dos presidentes da República, estava boiando na água que inundou o local onde ela ficava exposta. A base da escultura Bailarina, de Vitor Brecheret, foi roubada. A Polícia Federal descartaram a suspeita. Nessas imagens exclusivas, policiais analisam a área destruída. Equipes da Polícia Federal passaram o dia fazendo perícia interna e externa no local, que foi totalmente interditado. Nos próximos dias, servidores do Supremo irão iniciar o trabalho de catalogar os estragos e contabilizar os prejuízos. Não há previsão para a conclusão do trabalho, nem estimativa ainda de quanto a restauração e compra de novos equipamentos poderão custar. No Palácio do Planalto, sede do governo federal, vidraças começaram a ser trocadas. O trabalho de limpeza foi intenso durante todo o dia. Cadeiras espalhadas pelos salões e grades de contenção derrubadas foram recolhidas. Cartuchos de armas também foram separados e enviados para a perícia. Computadores foram destruídos. Armas e munição do Gabinete de Segurança Institucional foram roubadas. O governo ainda não divulgou quais tipos de armas e quantas munições foram levadas pelos criminosos. HDs de computadores e documentos também desapareceram, mas o governo ainda não detalhou o conteúdo do material. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que aguarda o resultado das perícias em todos os prédios para o levantamento de danos e para seguir com outras etapas da investigação. Os criminosos não chegaram a invadir o gabinete do presidente da República. Os danos, os prejuízos vão ser remetidos à Advocacia Geral da União para que cobre a indenização de quem perpetrou danos materiais, alguns irreparáveis, em relação aos edifícios sedes e ao patrimônio histórico ali alojado. No Senado, os vândalos se concentraram no plenário. Gabinetes de lideranças partidárias foram parcialmente destruídos. Vidraças também foram quebradas. As bandeiras de todos os estados que ficavam no prédio também sumiram. Pinturas com os rostos de alguns ex-presidentes da casa foram rasgadas. Equipamentos de segurança e triagem foram danificados. No plenário da Câmara dos Deputados, mesas foram quebradas. O Salão Negro ficou alagado. A sala da liderança do PT também teve portas de vidro quebradas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que acompanha o levantamento dos estragos e mantém diálogo com outros poderes para um diagnóstico final. O Ministério disse que irá intermediar os contratos de manutenção para a realização dos reparos. A gente tinha disponível todas as viaturas para os mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Dentro do ônibus, homens, mulheres e até crianças. 8 veículos estavam na lista de apreensões emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, porque teriam sido identificados transportando pessoas que participaram dos ataques. Todos os ocupantes foram levados para a sede da Polícia Federal, em Goiânia, para prestarem depoimento. A investigação também vai apurar quem pagou pelo transporte das pessoas. Nós vamos continuar investigando essas pessoas. Esse ônibus esteve em Brasília a pedido de alguém. Alguém financiou esse ônibus em Brasília, né, para estar lá. Então nós temos que checar essas informações, identificar essas pessoas para que possamos responsabilizá-las devidamente. Também foram recolhidos.
O acampamento em frente ao Comando Militar do Sudeste do Exército em São Paulo reunia centenas de pessoas. Alguns extremistas tentaram resistir, permanecendo na avenida que foi bloqueada. Houve um princípio de confusão quando um homem comemorou o fim da mobilização e teve que fugir dos manifestantes. A prefeitura disponibilizou 40 servidores, 8 veículos e equipamentos para fazer a limpeza. Esse é um dos maiores acampamentos aqui de São Paulo e está sendo desmontado depois de 72 dias. A Polícia Militar reforça a segurança e foi chamada aqui também para garantir que a determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, seja cumprida. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deu a ordem para que a polícia desmonte os acampamentos de maneira pacífica.